Fala galera, tudo bem? Meu nome é Demo Oliveira e hoje nós temos mais um episódio muito bacana do Papo de Expansão. Papo de Expansão é onde eu trago só pessoas que pensam fora da caixinha, que querem construir negócios, esses negócios com metas audaciosas que possam chegar na lua, praticamente lunáticos. E hoje eu estou com um convidado muito especial. Guerreiro, seja muito bem-vindo! Obrigado, Dema. Obrigado pelo convite. E a gente vai pra lua aí fazendo burpee correndo, hein, cara? Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, o Guerreiro vai se apresentar, mas hoje o Papo de Expansão é para aquele cara que trabalha na área da saúde, aquela pessoa que trabalha com exercícios físicos, funcionais e que não pensam apenas nisso, pensam em expandir o corpo, a alma, a mente. Guerreiro, primeiro, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Estou muito feliz. Eu já te acompanhava há muito tempo, né? Eu sempre quis que você me treinasse, mas a tua agenda é mais ocupada do que... Não fala mais do que a sua, porque não, né? A minha é culpada também. Mas eu sempre queria que você me treinasse, porque eu acompanho você no Instagram, né? E para quem não conhece o Guerreiro, é guerreiro.lifestyle. E eu via lá o teu jeito de treinar, você faz algo assim que é multidisciplinar, né? Com novas técnicas e tudo mais. Só que eu sei que sua agenda é ocupada. E para me treinar tem que treinar muito cedo. Você sabe que eu acordo cedo. Se você me acompanhar no Instagram, você vai ver que tem dia que é 3h45. Adoro isso dela. 3h50 tô já fazendo as minhas orações e gosto de treinar cedo e nem todo mundo consegue nesse horário, né? É isso. Mas antes de mais nada, me apresenta quem és tu? Guerreiro, primeiro, o Fernando Guerreiro. Quando eu falo o meu nome, Dema, ela fala, você chama Fernando? Você não imaginou que eu chamava Guerreiro, né? Mas... esse é um apelido que eu vou falar um pouco. Eu acho que ele funciona muito para o que eu tenho vivido nos últimos 16 anos, que é o tempo que eu estou atuando com educação física. Então eu tive a oportunidade de, aos 17 anos, já começar a trabalhar na minha área de educação física, que foi o que eu cursei, meu curso de formação. Então, há 16 anos eu venho aprendendo sobre o corpo humano, mas do que você falou dessa questão multidisciplinar, o mais legal foi poder aprender sobre a mente humana. Então, me definindo aí, eu acho que eu sou um cara privilegiado de poder entender que os grandes dominam o corpo e os extraordinários dominam a mente. Uau! E a gente vai expandir hoje sobre isso. Vai ser daqui pra cima. Gostei dessa frase aí. Como que é a frase? Os grandes, eles dominam o corpo. Os extraordinários dominam a mente. Ou seja, dominar a mente é muito mais difícil de dominar apenas o corpo. Não só difícil, mas mais importante. Porque o teu corpo, ele é um reflexo do que está na tua mente. Você não toma uma ação sem antes ter pensado nisso. Mesmo que no inconsciente, antes foi um pensamento. Legal. Então, e você sabe que as pessoas que eu recebo aqui, elas são pessoas assim audaciosas, são pessoas que construíram coisas, né? E quando a gente fala de construir coisas, muitas vezes a gente compara para os lados, assim, não, aquele cara construiu algo maior ou menor, mas não. Aqui a gente traz pessoas que realmente pensam fora da caixinha e a mentalidade deles é de acreditar em algo que eles ainda não veem. Então, você fala assim, cara, como é que você, no meu caso, vai abrir 300 lojas da Samsung em um ano? Então, eu conseguia só imaginar as lojas sendo abertas, né? Eu trouxe aqui o ex-vice-presidente do McDonald's, que é o João Branco, e aí ele falando ali da relação dele com o trabalho, a questão do amor, né? Que você não é o seu trabalho, mas os projetos que ele faz, ele imaginou antes, né? E aí... a questão de você realmente entender isso, visualizar na sua mente, te traz muito sucesso. Muito. É o início, né, Dema? Não tem como você executar um projeto ou expandir um projeto se você não imaginar isso antes. Então, esse processo de ensaio mental, e é uma das coisas que eu tô aí no alto rendimento no esporte há mais ou menos 8 anos, e isso tem me ajudado muito. Imagina que eu já tive experiência de ficar 12 horas competindo sem parar. Então, em 12 horas, cara, a tua mente ela vai para a lua 53 vezes e volta. Então, se você não tiver a capacidade de controlar isso e também quanto de oportunidade de imaginação que você cria nesse tempo, é absurdo, assim. E como que eu explico isso, sabe, Dema? Tipo, é uma coisa recente. Eu tô há 16 anos nesse negócio, mas
até agora, a gente tem ainda dificuldade para explicar a nossa metodologia, porque é algo inovador. As pessoas elas estão tão focadas em entender esse meio da saúde, do wellness e do fitness como aquele negócio de academia, de treino, de pancadaria, e a gente está trazendo um conceito totalmente de expansão de mente, de conexão com níveis mais altos, mais profundos, que você não acessaria dormindo, por exemplo, ou assistindo uma série. Então, esse lance da gente pensar fora da caixinha, ao mesmo tempo que é incrível, porque me faz acordar 5 da manhã num sábado para vir bater um papo com você e falar assim, cara, que legal, vou poder aprender contigo, mas também falar um pouco do que a gente tá fazendo, que é incrível isso aqui, tipo, então, todos os dias a motivação para fazer, mas também todos os dias, tipo, cara, o que tá acontecendo? Porque é tão inovador que a cada dia é uma novidade. Então, lá no escritório, a gente tá com um projeto, de repente, tipo, um projeto que era isso aqui, ele virou isso aqui, você fala, tá bom, agora como que eu vou fazer o negócio? E eu acho que talvez para você seja a mesma coisa. Não é como você vai abrir 300 lojas, é por que você vai abrir. E quando você tem o porquê claro... Muito legal. Guerreiro, e falando um pouco do que você acabou de falar, nosso podcast hoje vai ser sobre alta performance. Cara, eu te conheço, eu sei que você é um excelente pai de família, eu sei que você é um cara que é personal trainer de pessoas que são alta performance, eu sei que você é um cara que tem negócios na área digital, eu sei que você é um cara que, além disso, tem todo um lado social, cristão, religioso, que ajuda as outras pessoas também a pensarem espiritualmente, vamos dizer assim, né? Depois você vai me explicar. Mas eu quero falar muito sobre alta performance. O principal motivo de você estar aqui é alta performance. Porque... E eu vou te explicar qual o motivo e vou jogar a bola para você. Bora. Hoje existe um câncer. E as pessoas que estão me ouvindo aqui, eu vou te dizer, alta performance é vida. Eu sou contra o importante é competir. Também. Isso é errado. É alguém colocando na cabeça das nossas crianças e dizendo, beleza, o importante é competir. Não se transforma a sociedade, não se transforma o mundo se você não sair da zona de conforto e tentar ser o melhor naquilo que você faz. Nós precisamos ser o melhor naquilo que fazemos. Nós precisamos ser o melhor jogador de futebol, nós precisamos ser o melhor personal trainer, o melhor executivo. Nós temos que ir atrás. Nosso Deus é um Deus de excelência. E Deus, eu tenho certeza que lá do céu ele fala assim, ai, olha lá, mais um filho meu falando, o importante é competir. Cara, o que se tiver na mão, dê o melhor. Aquilo que vem na tua mão, multiplica. Porque a gente, cara, a nossa carne é fraca. Então a gente cai numa zona de conforto. Eu vou fazer academia 2 vezes por semana só. Porque mais do que isso não dá, eu tenho sono. Então a gente acaba criando uma sociedade, a gente acaba criando filhos, a gente acaba caindo num local dizendo, cara, dá 2 passos, 2 milhas é demais. E a sociedade se conforta com isso. E aí você vê os países que mais crescem, as empresas que mais crescem, são empresas que têm uma mentalidade diferente. Eu vou dizer uma coisa para você. Na Samsung, uma das coisas que mais me deixa feliz é quando você... Um dia eu ouvi uma frase assim, eu falei, por que você... 10% da empresa são coreanos. Então a gente está aqui no Brasil, a gente está falando de 12 mil funcionários. Desses 12 mil funcionários na América Latina, a gente tem um escritório aqui, próximo aqui da onde a gente está gravando um podcast, e 10% dos funcionários são expatriados da Coreia do Sul. Uau. Só que, por quê? Porque eles querem manter a cultura deles, eles querem impor o ritmo deles. O ritmo deles, cara, é alucinante. Por quê? São pontuais, ou seja, chegam no horário, 8 horas da manhã. Normalmente nós que somos locais, nós vamos embora às 6, 7 horas da noite. Eles vão até às 23. Uau. Eu não estou falando aqui para você deixar família e trabalhar, mas aí eu perguntei um dia para um presidente da Samsung, eu falei, querido presidente, por que vocês trabalham todos os dias até às 23? Ele falou assim, porque nosso concorrente vai até às 18. Uau. Então, quando chegar no mês de junho, eu já trabalhei 6 meses a mais do que meu concorrente, eu vou estar 6 meses na frente. E aí você vai criticar um cara desse como? E aí ele até brinca, ele fala, se eu aparecer em casa às 9 da noite, minha esposa vai falar, perdeu o emprego? Uau. O que você está fazendo aqui? Vai lá, arregaça as mangas, alta performance. Então eu quero falar sobre alta performance. Eu não gosto de vitimização, eu não gosto das pessoas que educam os filhos para
faz o que você pode. Cara, você sabe muito bem que a minha esposa é pediatra. De vez em quando a gente pega ali crianças numa condição muito difícil, só que o pai com a mentalidade correta faz o filho ter melhores performances na escola, em relacionamento emocional e tudo mais, e saber lidar com a frustração. Nós não queremos lidar com a frustração. Não, o importante é competir, porque se eu ficar em último, tudo bem. Não é tudo bem. Nós precisamos fazer... Cara, tem problemas para serem solucionados aqui no Brasil. Nós temos problemas para ser solucionados em cada uma das empresas. As pessoas querem a média para depender do governo. É quase um pensamento ali comunista. Eu tô fora disso. É verdade. Então, aqui quem tá aqui é quem quer crescer e tudo mais. Vamos falar sobre alta performance. E falando sobre alta performance, já falei demais aqui, você é um cara ultra maratonista, né? Cara, você é meio louco, né? O que é? Você é um lunático. Eu sou um lunático. Por que você foi fazer ultra... Você tem tanta coisa para fazer, cara. Eu olho no teu Instagram, eu falo com tantos projetos. Por que você foi fazer ultra maratona? Você falou que você quis se desafiar, você quis dar exemplo. Eu quero saber um pouco sobre a história e a sua mentalidade e por que a ultra maratona. Boa. Eu acho que eu não sou meio louco, eu sou completamente louco. E a primeira coisa sobre o ultramaratona é que poucos escolhem estar lá. E é um lugar seleto, né? E quando você está falando de importante competir, eu acho que eu falo muito no nosso escritório que nunca se irrite com uma pessoa que está celebrando perto de você. A maioria das pessoas se irrita com as pessoas felizes. Não sei se você já percebeu isso. Sim. Porque a pessoa feliz, ela tá chegando o tempo todo onde ela quer. Ela tá conquistando os objetivos dela. Ela tá o tempo todo progredindo e expandindo. E aí... ela celebra, ela comemora, ela tem energia, ela tem gás. E aí o cara que não tá disposto a pagar o preço para viver isso, para conquistar no dia a dia os objetivos, ele fala, isso é chato, cara. Pô, ela já veio, cara, ó, 6 da manhã o cara já vem lá sorrindo. Pô, e outra mentira dele, assim, eu não sou uma pessoa matinal. Você quer ver a maior mentira da história? A gente gosta de acordar cedo. Ano passado eu passei o ano inteiro acordando 3h20 da manhã. E aí você falou sobre eu treinar as pessoas de alta performance. Eu criei uma cultura pra mim. Eu tinha um CEO que eu treinava às 5 horas da manhã. Eu ia dar treino pra ele. E eu fazia questão de treinar antes dele. Uau! Por quê? A partir do momento que eu começasse o treino dele e ele fosse falar qualquer coisa de dificuldade que ele passou na noite anterior, eu falei, amigo, desculpa. Antes de eu vir aqui te treinar, de você vir aqui para sua academia, eu já treinei. E aí você quebra, Dema, qualquer tipo de desculpa ou você coloca um desconforto pro cara que ele vai ter que assumir um outro nível de performance. Sim. Então, primeira coisa, acho que é isso. Eu fui um filho criado por uma mãe de alta performance. Eu sou filho de uma independente empregada doméstica. Eu nasci numa cidade de 3 mil habitantes. Provavelmente esse prédio... Bom, a gente está falando que de funcionários Samsung são 4 vezes mais pessoas do que o lugar que eu nasci. E minha mãe não deixou uma cidade pequena de 3 mil habitantes gerar em mim um mindset de um lugar pequeno. E minha mãe veio para São Paulo cedo, eu tinha 5 anos de idade, e ela veio para cá trabalhar como doméstica para dar uma condição de vida melhor. E eu sabia que eu chorei em algum momento, mas não já de Pode início. chorar, pode chorar. Os fortes também choram. É isso, e eu acho que hoje eu só consigo ver o que eu vivo porque, enfim, mãe, muito obrigado. Você é a rainha aí, você sabe, eu falo isso pra você todo dia. Eu tenho oportunidade de falar isso pra mim todo dia. Então sua mãe era uma mulher de alta performance? Ela é até hoje, né? Muito bem. Quase 60 anos ela é até hoje. E, Dema, ela me ensinou muito. Tipo, não seja uma vítima das suas condições. Construa as suas condições. E quando eu vim, como eu falei, estou há 16 anos no fitness e eu comecei numa academia muito cedo e por uma graça de Deus eu peguei um coordenador de alta performance e com 17 anos ele falou para mim assim, cara, eu vou te treinar para ser o melhor. Então eu fiquei 8 anos nessa academia, eu cheguei a coordenar e gerenciar a parte técnica da academia, o que para mim já era tipo um feito muito grande, mas eu sentia que aquela caixinha não me pertencia mais, eu tinha que expandir. E foi quando eu fui começar meu próprio negócio. E você sabe, começar um negócio sozinho no Brasil tem as suas dificuldades, mas a gente começou a ver rapidamente como tinha propósito nesse negócio e como a gente começou a conectar pessoas muito rápido, uma transformação de vidas muito rápido, mas eu ainda era um treinador comum.
eu tinha uma mensagem muito forte, mas era um treinador comum. E eu lembro que eu comecei a fazer um trabalho com uma marca em 2016 e esses caras, eu era do funcional, tipo, de treinar no parque, eu tinha um estilo de vida assim, eu era, cara, eu adorava treinar, tipo, loucamente, assim, tipo, minha vida sempre foi isso. Aos 5 anos de idade eu fui inserido ao esporte. Eu competi no futebol pela minha escola por mais ou menos 11 anos, então campeonatos e campeonatos, então a competição ela nasceu muito cedo em mim. E minha mãe me incentivava muito a competir. E, cara, eu ia competir o campeonato estadual, por exemplo. Você não quer ir lá e se divertir e voltar pra casa sem um troféu. Eu voltava arrasado. Eu era o cara que ia chorar depois de uma derrota. Eu não me contentava em não ter dado o meu melhor. E vindo, então, pra essa atmosfera, eu sempre competi com a minha melhor versão. E em 2016 eu fui convidado para fazer uma corrida de montanha, cara. E eu nunca tinha corrido numa montanha. Eu já tinha feito trilha na praia e tal. E era uma corrida de 7 quilômetros e minha estreia. E nessa corrida de 7 quilômetros eu fui o 5º colocado no geral e o campeão da minha categoria. E o bichinho da corrida picou em mim. Entendi. Aí você falou, como que esse negócio... Por que você foi pra ultramaratona? Porque 4 meses depois eu saí de 7 quilômetros para correr minha primeira maratona de 42 quilômetros. E, Dema, ao mesmo tempo que foi a pior experiência da minha vida, foi a melhor experiência da minha vida. Porque eu falei, cara, eu vou pra cima. Só que você... Tem que se preparar, né? Você tem que se preparar. Só que o que acontece? Lembra? A mente, que eu falei lá no início, a minha mente estava pronta para aquilo, meu corpo não, e eu literalmente quis desistir umas 50 vezes no meio da corrida. Falou, vou até o fim. Eu vou até o fim. Cãibra. E foi? E fui. A hora que eu coloquei a medalha no meu peito, maratonista. 3% da população mundial corre uma maratona. Eu falei, opa, eu tô num nível onde somente 3% da população chegou. Eu já acessei esse mindset. Falei, agora, aonde eu quero acessar outros lugares onde só 3% das pessoas chegaram? Porque se eu conseguir em uma área da minha vida, eu só preciso transicionar o treinamento, a garra, a determinação e aproveitar os recursos que eu tenho para assumir isso. Ponto. Isso foi em julho. Outubro, lançaram o desafio para eu correr 75 quilômetros. Eu falei, irmão, não quero nem saber. Custe o que custar, eu vou. E, cara, foi a experiência mais incrível até então da minha vida, porque ali eu descobri o poder da mente de verdade. Porque imagina correr 75 quilômetros. Não tenho nem ideia. Eu saí de Bertioga e corri até Maresias, pra você ter ideia. E, assim, eu tava preparado. Eu aproveitei cada segundo, eu aproveitei cada instante. E o porquê que eu me apaixonei por esse universo? Porque se você não cuidar de uma engrenagem, o teu motor quebra lá na frente. E aí eu trouxe isso pra minha vida muito forte, porque você tem que saber o que você vai comer, quando você vai comer e o quanto você vai comer. Você tem que saber o quanto você vai correr, como você vai correr e qual a intensidade que você vai correr. Cara, imagina você subir Serra de Maresias com 70 quilômetros nas costas. Animal. Vamos, deixa eu fazer alguns pontos que você falou aqui. Quando a gente fala em alta performance, quando a gente fala em você expandir sua mente, expandir seus negócios, tem alguns pilares que são fundamentais, né? O primeiro que a gente falou aqui no nosso começo é visão. Então, vocês que estão ouvindo aqui esse podcast, estão nos assistindo no YouTube. Sem visão, você não sai do lugar. Você precisa ter uma visão, né? Para onde eu vou, qual é o número de negócios que eu vou abrir, qual vai ser meu faturamento, qual é o próximo desafio da minha carreira pessoal, qual é o próximo desafio meu. Cara, se eu fiz 41, por que não 75? Né? É sobre isso. Mas só visão não adianta. Aí a outra coisa que você falou, e é muito importante, é a preparação. Falou assim, pro 41 eu fui com a minha mente. Ou seja, a primeira temporada, a primeira etapa, aquele chute, aquele negócio que abriu que deu certo, aquela atividade que comecei a fazer que deu certo, cara, você até foi ali. Mas para dar um segundo, né, onde tem ali as 3% da população, né, e quando a gente fala em 75, deve cair para 0 ponto alguma coisa. Eu não tenho esse dado, mas deve ser bem perto disso. Aí você fala, cara, agora eu tenho que me preparar.
Então, sem preparação, você não consegue ter alta performance. Então, para você ser um bom jogador de futebol, você tem que treinar, cara. 100%. Né? Lembra dos principais batedores de falta? O Rogério. Eu lembro que uma fala ele falou assim... cara, acabava o treino, todo mundo ia embora, eu continuava chutando no gol, chutando no gol, chutando no gol. Quantos gols ele fez, né? Então, assim, o Rogério é excelente batedor de falta. E aí as pessoas de alta performance são assim mesmo. Elas se capacitam para tal. Né? Eu lembro que para abrir eu recebi uma meta, né? Tem várias histórias, mas essa história eu gosto de contar. Eu lembro que o presidente da Samsung chegou para mim e falou: Dema, eu preciso que você abra 300 lojas Samsung em um ano. Eu falei: você é louco? Quase uma por dia, cara. Mais, porque isso era maio. E aí eu falava: você é um louco, né? E adorei ter esse louco na minha vida. E aí a primeira loja demorou para abrir 4 meses. Uau. Porque foi difícil, foi a primeira, foi com os recursos que eu tinha na mão. Né? A segunda, 1 semana. Entre a segunda e a número 100, cara, foram tipo 4 meses. Tinha dia que eu inaugurava 3 lojas no mesmo dia. Numa mesma semana, 10, 15 lojas. Ou seja, eu estava expandindo os negócios porque foi o tempo de preparação. Então é importante você ter a visão. Depois que você tem a visão, você bota a mão na massa. Mas para escalar, para você ir para outro nível, você tem que ter uma preparação adequada. Muito. Né? E quando você está lá no meio dessa preparação adequada, eu lembro que eu tentava, sei lá, pedir demissão várias vezes, porque eu falava: eu não vou abrir 300 lojas em um ano. São recursos de muitas pessoas envolvidas. Eu estou perdendo noite de sono. Em troca do quê? Né? Então eu voltava para a visão. Eu queria transformar a sociedade através do varejo de tecnologia brasileiro. Então quando você fala assim: cara, fiz 41 e agora eu quero ir para 75 quilômetros. Né? E o pior de tudo, que aos 45 do segundo tempo, dos 75 quilômetros, até aparece um morro de maresia. Você fala assim: cara, eu já andei 70 quilômetros. Para terminar é um morro, né? É isso. É um morro, né? E aí você fala: cheguei até aqui, não vou desistir, vou até o fim, isso. Né? Cara, para mim, é muito legal isso que você tá falando, porque eu sou um cara apaixonado pelo sofrimento. Por quê? Você falou, né? As pessoas, elas querem... Conforto. E aí o cara que quer conforto, ele vai ter uma vida confortável. Parabéns. Eu não quero uma vida confortável. O meu conforto é na vida eterna. Eu sei que eu vim pra Terra com uma missão. E eu não tenho tempo pra descansar aqui na Terra. Eu não tenho tempo. Se você falar assim: a gente precisa vir às 5 da manhã pra gravar, a gente vai às 5 da manhã pra gravar. Eu não tenho tempo. A minha equipe sabe, tipo, às vezes a gente faz 3, 4 agendas em cidades diferentes. A gente não tem... E assim, né, sem negligenciar a família, sem negligenciar a saúde, sem negligenciar a espiritualidade, porque essas coisas são os meus guidelines. Eu preciso ter isso muito bem estabelecido, porque também o que adianta eu completar os 75 quilômetros e a minha esposa virar para mim e falar assim: cara, nosso casamento tá ruim. Com certeza. Então, e aí, por que eu falo que sou apaixonado pelo sofrimento? Porque ninguém quer sofrer. Só que uma alma que não sofre, ela é atrofiada, ela não expande. O sofrimento faz a sua alma expandir. Não, o sofrimento, e quando assim eu falo sofrimento, né, vamos separar ali a raiz da palavra, né, e eu incluo dentro do sofrimento desafio, pensar fora da caixinha, botar esse corpo preguiçoso para trabalhar, cria caráter, cara. Muito. Bom, como você já falou, eu sou cristão e a minha vida... Quando eu conheci Jesus, ela foi 100% transformada. E uma das coisas que me pauta muito é Romanos 5,3, que fala o quanto que o sofrimento ou a tribulação, ela traz para você a perseverança. Você não se torna perseverante no conforto. Sim. E quanto essa perseverança ela gera para você de experiência, o quanto essa experiência gera em você esperança, e o quanto que a esperança traz para você de consciência de expansão. Então, eu me pauto muito nesse versículo para tudo que a gente vai fazer. Então, assim, se tem um modo mais fácil e mais difícil, eu quero mais difícil. Porque eu sei que no processo do modo mais difícil, eu vou expandir muito mais do que eu achava da minha visão inicial. Então, para você ter uma ideia, no meio disso tudo, Dema, eu comecei a me tornar um treinador referência no Brasil. Por quê? Beleza, você pode ser incrível na tua parte técnica, na oratória, em conduzir o seu treino e tal, mas e na parte do exemplo? Com certeza. Então eu lembro que quando eu corri minha primeira maratona, e tipo, foi assim, bum. E tem uma história interessante. Quando
me inscrevi para minha primeira maratona. Um dia antes eu fechei contrato com talvez a maior marca esportiva do Brasil. Só que toda a roupa que eu usava era da maior concorrente dela. E, cara, eu não podia correr a maratona com os meus materiais esportivos antigos. Ou seja, eu tive que pegar no sábado à tarde um tênis novo, pôr no meu pé e correr meus 42 quilômetros. E aí a galera fala, não pode trocar isso. Cara, você cria umas limitações na sua cabeça que vão te impedir de viver o melhor a longo prazo da alta performance. Então, assim, isso foi legal porque foi uma surpresa para todo mundo. Assim, tipo, caraca, o Guerreiro correu 42 quilômetros. Aquilo já me levou para um outro nível. A conversa já muda. A conversa já vai para um outro nível. As pessoas medíocres, elas ficam até um pouco... Será que eu vou ter acesso a esse cara? Aí, obviamente, a gente dá acesso para todo mundo. A gente fala com todo mundo. E eu gosto até nos processos do Holy Flow hoje, eu participo muito do processo. Apesar de a gente estar falando com 10 países diferentes, eu gosto de ainda ir conhecer a pessoa. E quando eu ligo para alguém, caraca, é você falando comigo. Então, impacta isso. Mas aí, voltando para o que a gente estava falando dos 42 e migrando para os 75, eu sei que era só uma medalha. Mas quem eu me tornei no percurso, que Dema? A minha esposa, ela acordava 4 horas da manhã de sábado. Então, amorzinho, eu te amo. Pegava a minha bike, rodava comigo 30, 40, 50 quilômetros em São Paulo, em cima da minha bicicleta. Agora é a hora da hidratação. Amor, você precisa tomar isso aqui. Agora é a hora da suplementação. Muito bom. Essa outro ensinamento, né? Quando você se coloca numa meta para fazer o negócio acontecer, uma meta na lua, você precisa de pessoas. Muito. Sozinho você não vai conseguir, né? E aí a tua esposa te ajuda nesse negócio. Mas sabe que eu... Até pra gente poder pular para um próximo assunto, quando a gente fala de ultramaratona, tem uma coisa que é aos 45 do segundo tempo a vontade de desistir. Nossa, muito. A vontade de desistir, ela vem sempre, quando você tá próximo de uma conquista, né? Tem gente que tá, tipo, ali, na porta da esperança, ela vai abrir trazendo o presente, mas o cara desiste antes de terminar. Eu me lembro que quando me deram uma meta tão desafiadora, a minha principal reação foi: eu vou procurar outro emprego. Loucura esse emprego aqui. Eu não vou fazer um negócio desse. E na hora que o negócio estava chegando próximo da data, você falava assim, cara, não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque você ali, teu corpo, as mentiras que você vai acreditando, começa a aparecer na mente ali. Só que, cara, você está na porta do gol. Você está pronto para acontecer. Campeonatos mundiais de futebol foram perdidos na mente. 100%, concordo 100%. Né? 7-1 no Brasil foi perdido tecnicamente, Sim. Mas não podia ser 7-1. A mente deles tinha sido totalmente tomada. É algo ali que, cara, está numa final, nos 75 quilômetros, falta um morro. Aí você fala, eu não vou aguentar, meu corpo não aguenta. Você já foi 70. Sabe qual a frase que eu falo? Eu falo assim, para quem já subiu tanto morro, o que é uma pedrinha no meio do caminho? Então chuta a pedrinha e só continua subindo o morro. É isso. Não, e outra, se você pegar, eu vou falar de 2 vídeos. Eu tenho um vídeo no Instagram de como eu cheguei. Eu corri a praia de Maresias caindo, porque as minhas pernas não tinham mais força. E esse é um ponto. Eu poderia ter parado ali e falar, cara, a linha de chegada tá ali, ó, já deu. Eu vou pegar a minha medalha. Mas eu quis cruzar a linha de chegada. E se você assistir a final da São Silvestre, a chegada da São Silvestre, se eu não me engano, de 2019 ou 2018, o cara perde a São Silvestre por 2 passos. Tô falando 2 passos. Porque quando ele chegou a 2 passos, ele não teve a consciência de make sure, de analisar se ele já poderia desacelerar. Ele desacelerou 2 passos, o cara tava, tipo, muitos metros atrás dele, e o cara de trás percebeu que ele tava diminuindo um pouquinho em pouquinho, ele começou a acelerar, e literalmente no último passo, o segundo colocado, ele vem na frente e ele cruza a linha de chegada primeiro. Uau. E eu acho que isso é muito ponto. Quanto mais perto da conquista, quanto mais próximo, maior a pressão. Para tudo. Seja para as 300 lojas, seja para a ultramaratona, para qualquer conquista na vida, quanto mais perto você tá, mais parece que você não vai conseguir. Porque você fala, já dei tudo de mim, a pressão tá grande, já corri 70 quilômetros, como que eu vou fazer isso aqui? E eu voltei para essa prova, bem rápido, para a gente ir para o próximo ponto. Eu fiz a minha primeira prova disso, se eu não me engano, 7 horas e 59.
75 quilômetros em 7 horas e 59. Eu falei, agora eu vou voltar para fazer isso em menos tempo. E eu queria fazer em 7 horas e 30. Me preparei muito. Cara, eu me preparei muito. Eu não perdi uma sessão de treino. E fez em quanto? Meu joelho saiu do lugar aos 30. Ixi. Cara, eu tava voando. Sabe o que é você não perder uma sessão de treino, você não furar uma dieta, você fazer tudo o que você tem que fazer? O Michael Phelps fala, né? Eu fiquei 5 anos sem perder um treino. Quer ser alta performance? Você está disposto a ficar um mês sem corromper o teu caráter? Você consegue ficar uma semana sem negociar com os teus próprios objetivos? Esse aqui que é o ponto da alta performance. Você não negocia. Uau. Você não negocia. Você não negocia. Alta performance não negocia. Alta performance não negocia. Tá difícil? Não interessa. Não negocia. Você está disposto a não negociar ali o seu treino? Você está disposto a não negociar a sua alimentação, o seu mínimo descanso, de conforto? Tudo. Porque envolve tudo. Isso começa a pegar a mentalidade e se leva para tudo. Se leva para o trabalho, para os relacionamentos, para os estudos, né? Só que o que acontece, Dema? 84 dias antes, tô forte, tô voando, eu rompi o ligamento fibular posterior do tornozelo. Aí não deu. Vai vendo. E eu sempre fiz fisioterapia preventiva. Porque você antecipa os danos. Você não tem que esperar você machucar para ir fazer fisioterapia. Então, o cara de alta performance, ele antecipa o que pode acontecer e quando acontece ele já tá pronto para aquele negócio. Ó, outro ensinamento para o mundo dos negócios, né? Você que quer ter alta performance, você olha, você antecipa, você fala como é que está a situação do meu time, como é que está a situação de marketing, será que eu estou vendendo o suficiente? Cara, gostei disso também. Você tem que antecipar. E aí eu fui pra físio, o meu pé parecia um bolinho de beterraba, porque tava inchado e roxo. O físio falou, cara, 15 dias sem pôr o pé no chão. Eu comecei a chorar na maca. Eu falei, cara, eu vou perder toda a minha preparação. Ele falou, você confia em mim? Eu falei, eu confio. Em 15 dias, ele fez tratamento intensivo. No 15º dia, eu voltei a correr. Acho que eu corri 30 minutos, me sentindo super bem. Um pouco dolorido, mas super bem. Treinei, fiz todo o meu ciclo para essa ultramaratona. Cheguei lá voando, estratégia clara, minha equipe estava fechada. Então você vê, eu tinha nutricionista, eu tinha fisioterapeuta, eu tinha tudo isso. E eu não tinha grana para pagar tudo isso. Eu arrumei mecanismos para poder fazer um time acontecer. Então eu não tinha dinheiro, mas eu tinha conhecimento, eu tinha contato, vontade. O meu maior dinheiro era a vontade. O cara tava voando. E eu só ouvi assim o meu joelho. Tão. Eu ouvi. Tão. Meu joelho saiu do lugar. Minha patela saiu do lugar. Comecei a sentir uma dor extremamente desconfortável. E na hora veio. Você vai parar ou vai continuar? Porque naquela hora eu sabia. O meu ritmo vai diminuir. E a minha meta não vai ser batida daquela forma. E aí eu lembro. Eu falei assim comigo mesmo. Nem que eu vá rastejando até a linha de chegada, eu vou cruzar. Vou encurtar muito a história. Em vários momentos eu encontrei minha equipe, meu carro de apoio, que a chefe da equipe era minha esposa, e ela falava, cara, você não precisa passar por isso. Você já é vencedor. Eu falei, eu preciso passar por isso. Porque se eu não passar por isso, eu não vou... Carregou sua cruz e foi. E fui. Só que chegou uma hora que meu pé começou a dar bolha, ficou em carne viva, porque tipo, não tinha mais meu equilíbrio, meu eixo acabou, porque meu joelho estava machucado. E aí eu, cara, tirei meu tênis, hora eu ia descalço, hora eu ia de chinelo. Nossa. Só que eu sabia que eu tinha... A minha meta inicial não ia se cumprir. Só que eu falei, desistir não faz parte. Eu tenho 12 horas para concluir meus 75 quilômetros. Se eu for caminhando nesse ritmo durante os próximos... Aí a briga fatal mesmo ali foi 30 quilômetros finais. Foi dos 45 em diante. E eu falei, se eu mantiver esse ritmo... E aí, de novo, quem que aparece no final? Serra de Maresias. Com 1,5 joelho. E, Dema, quando eu coloquei... Ayrton Senna... sem as marchas. Sem as marchas. Você vê, tipo, cara, tá bom, eu não tenho tudo que eu preciso, eu não vou conseguir, tipo, fazer como eu gostaria de fazer, mas eu vou fazer, eu vou dar meu melhor. E aí, eu lembro que quando eu cruzei a linha de chegada, eu falei, 75 quilômetros, você acha que você me venceu? Eu vou fazer um burpee aqui agora. Porque eu quis
consolidar pra minha mente que toda aquela dor das últimas 8 horas não eram suficientes pra me parar. Ainda vou fazer um burpee em cima disso. Entendeu? Então, vem cá, você que tá querendo desistir, para um pouquinho e faz um burpee agora em cima desse desafio, né? É isso. Sabe o que é isso? O teu dinheiro é a tua vontade. É isso. É isso. E aí eu criei o conceito Pac-Man. 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 Eu lembro que na minha primeira prova de endurance... Mas aí você terminou? Terminei. Então, eu terminei, pus minha medalha, fiz o burpee. Eu fiz o burpee depois da chegada. Uau. Porque eu quis deixar muito claro... Parabéns. Lembra que eu falei... Obrigado. Eu quis falar no início assim... os fortes, os grandes, dominam o corpo. Os extraordinários dominam a mente. E guerreiro, a gente está se aproximando para o fim. E a última coisa que eu queria falar com você, além dessa história extraordinária que você contou de alta performance, é que você tem metodologias, certo? Tanto no você como personal trainer, você como executivo, você nas suas outras atividades. E aí você estava falando da metodologia Pac-Man. Eu queria que você me explicasse. E explicasse para as pessoas, se você pudesse deixar um último recado, dizendo, cara, além dessa história linda e maravilhosa de superação, todos os pontos que nós passamos aqui, que as pessoas que estão ouvindo, cara, elas vão se identificar com isso. Porque é uma maratona. Ela fala, cara, eu já corri tanto, eu vou desistir. Não, continua. É isso. Continua. Olha os ambientes. Será que só um joelho vai? Vai. Vai, vamos para cima, vamos para cima. E eu queria que você deixasse um presente final aqui. Que metodologia é essa? Como que funciona? Boa. E como que isso pode ser trazido para a sua própria vida pessoal? Boa. Eu acho que toda essa metodologia que você fala, todo esse sofrimento, depois a glória que vem do sofrimento, me capacitou para viver uma pandemia. Porque aí eu tive que remodelar toda a minha vida na pandemia. Meu negócio era 100% físico. Virou digital. Virou digital. Era um mercado que eu não dominava, um mercado que eu não conhecia. Era extremamente inovador e a sociedade estava entendendo o que estava acontecendo. Só que, Dema, quando você consegue superar esses desafios internos, e aí quando você falou, o importante não é competir, mas com quem que é a competição? Se você compete com você todo dia, só depende de você terminar vitorioso ou perdedor. Eu compito comigo todos os dias. E aí me preparou para, tipo, cara, minha empresa quebrou, não tenho nada, meu filho tá para nascer, o que eu vou fazer? Minha esposa tinha pedido demissão para poder... Te ajudar? Não só me ajudar, mas também ser mãe. E aí, de novo, eu tô ali, Serra de Maresias. Da vida agora. E o que você vai fazer? Você vai parar ou você vai acelerar? E aí foi onde a minha fé entrou em ação. E eu acho que dificilmente você consegue se tornar uma pessoa de alta performance sem fé. Impossível. Não, impossível. Não necessariamente uma fé religiosa, mas você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Você precisa olhar, ter uma visão clara de 300 lojas em 8 meses, mais ou menos, e falar, eu acredito que vai dar certo. E a gente fez isso. Foi quando a gente começou o Holy Flow. E aí, o Holy Flow, ele resume esses últimos 16 anos da minha vida com uma mensagem muito clara. A gente entendeu, nunca será só um treino. Nunca será só um podcast. Nunca será só uma reunião. Nunca será só... E a nossa metodologia começou a se tornar, a partir do Holy Flow, que hoje a nossa empresa cada conexão que você tá pode ser a conexão que vai te levar para o teu próximo nível. Seja você indo dar um bom dia pro seu amigo, enfim. E aí, quando a gente teve esse entendimento do Holy Flow, Emma, a mensagem final aqui de alta performance não confunda a alta performance com destruir tua vida em busca de algo. A alta performance é construir uma vida para algo. E a gente começou a ter esse entendimento quando nosso ramo é o wellness, é a saúde, é o bem-estar, né? E a gente tem o privilégio hoje de poder falar para uma pessoa, Dema, por que você acorda às 5 horas da manhã para treinar? Ou quer dizer, por que você está treinando? Não é que você acorda às 5 para treinar, por que você está treinando às 5? A maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora, essas pessoas elas estão indo para academia, estão indo correr ou fazer qualquer outra coisa, porque elas têm um peso de culpa tão grande, elas estão se sentindo mal com o que elas olham no espelho, com o que elas estão vivendo, e elas querem mudar. Agora, sabe qual que é o problema de você fazer isso por culpa? Às vezes o cara quer uma meta maior no trabalho porque ele está culpado que não é um provedor em casa. Às vezes as pessoas elas estão se movendo por culpa. Agora, se você está diante de um juiz e
ele te define como culpado, ele te sentencia como culpado. O próximo passo é a punição. E aí é onde a chave do nosso negócio começa a mudar a nossa geração. Por quê? Se você vai pro treino como punição, o que o teu corpo vai fazer? Vai sofrer uma consequência de ser punido. Quando eu falei de sofrimento, Jesus sofreu na cruz por amor. Quando eu vou para academia, quando eu corro uma outra maratona, quando eu faço um Ironman, eu vou por amor. Porque eu entendi que a forma de eu cuidar do meu corpo é em amor e não em culpa. Não é porque eu comi mais no final de semana que eu vou para academia. Não é porque eu tô fora do meu peso que eu vou pra academia. É porque eu cuido do meu corpo. E não é um culto ao corpo. Mas o meu corpo é a minha máquina de alta performance, cara. O dia que isso aqui falhar, o dia que a minha saúde falhar, eu não consigo vir gravar um podcast, eu não consigo cuidar do meu filho, não consigo competir. Então, eu tenho um amor próprio que me faz acordar 3, 4, 5 horas da manhã, independente, ir para academia e treinar com prazer, com gratidão, com felicidade. E eu acho que esse é o ponto-chave que tem que mudar. A gente tem que parar de olhar para as condições de tudo que a gente faz com essa questão de punição. E aí, esses dias eu estava na conversa com um executivo e falou, cara, como é que você lida com o estresse? Ele falou, cara, eu não lido com o estresse, eu não dou espaço para ele entrar na minha vida. Porque o efeito Pac-Man é cada agenda do meu dia, cada coisa que eu faço, que eu concluo, me energiza. Por quê? Eu vivo por propósito. Uau. Então eu vim aqui contigo hoje, Dema. Cara, o nosso carro deixou a gente 1,7 km para trás do nosso prédio. Eu vi, você veio correndo. A gente veio correndo para cá. Eu poderia falar assim, nossa, que droga, cara, a gente tá atrasado, vamos ter que correr e tal. Eu falei, Deus, obrigado porque a gente tem saúde. Cara, me energizou. Muito bom. Eu chego aqui, tô gravando contigo, energizou. Eu tô indo daqui, eu tenho que sair daqui, próxima agenda, vai me energizar. Porque tudo que eu tenho feito não é para o alvo da alta performance, é o propósito por trás da alta performance. E isso tem feito com que a gente consiga expandir. E hoje a gente tá com um desafio em Holy Flow. A gente tá saindo de 250 clientes para 1.000 clientes. A gente está saindo de um estado do Brasil para 27 estados do Brasil. Animal. E vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. E ó, Guerreiro, falando aqui em ultra performance com propósito, sábado que vem tem uma maratona, hein? Vou participar. Galera, você tem um compromisso aqui comigo aqui, hein? O Demo, por que eu gosto de andar com pessoas de alta performance? Porque quando o desafio é lançado, a pessoa de alta performance, ela multiplica o desafio, né? Então, isso me motiva muito. E por que eu tenho me conectado muito com pessoas assim? Porque quando eu crio uma ideia e compartilho com alguém de alta performance, a gente sai com essa ideia expandida. E aí a gente, né, começou a falar aqui, eu falei, Demo, e isso é expansão para minha empresa. Por quê? Rapidamente, essa maratona é resultado de uma visão que começou 7 anos atrás. E eu venho me preparando por 7 anos para esse de repente. E aí quando de repente chegou a convite do Teófilo, eu estava pronto. Eu falei assim, bora, vamos fazer. Então, às vezes a gente está sonhando e não está se preparando para o de repente. E aí, essa maratona que você vai correr lá com a gente, no meio de uma fazenda, cruzando o rio, bananal, lama, mata, um negócio bruto, é para separar os homens dos meninos. Porque o cara que sair daquela maratona colocando a medalha no peito, ele vai poder falar que ele fez uma coisa extraordinária. E eu te pergunto, Demo, qual vai ser a diferença de você correr uma maratona no meio do mato, no meio da lama, abrir 300 lojas ou encarar teu próximo desafio que tá chegando? Qual que é a diferença? Cara, é dizer sim pro desafio. Acabou. Bora. É a forma como você coloca a tua mentalidade em cima disso. Galera, desafio feito. Sábado que vem, Dema numa maratona. Guerreiro, muito obrigado. As pessoas te encontram como? @guerreiro.lifestyle ou holyflow.oficial, os nossos 2 canais aí. E as pessoas não vão só encontrar o Guerreiro, mas vão entender essa mentalidade de nunca será só um treino e como o exercício físico é uma ferramenta, Dema, e você sabe disso, para você se tornar uma pessoa de alta performance. O treino não é o fim, ele é o começo de uma jornada para você se tornar alguém que alguém não está disposto além. Acho que as pessoas não é que elas não estão dispostas, elas não entenderam que elas podem e merecem viver isso. Guerreiro, muito obrigado. Satisfação. Cara, foi muito legal. Pessoal, esse podcast foi show, adorei. Ultra performance para todos. É isso. Vocês merecem viver ultra performance. Um abraço.